Olá! Nosso estudo de hoje se aprofunda na ascensão de um dos reis mais marcantes da história. Nós vamos percorrer 4 capítulos do livro de Samuel para testemunhar a jornada de Davi. É uma jornada que começa, veja bem, em meio à instabilidade política e que culmina numa aliança divina. Uma aliança que não só consolidou seu reino, mas que de fato ecoaria por toda a história de Israel. Vamos entender juntos como isso aconteceu? O nosso percurso vai seguir 4 momentos decisivos. Primeiro, vamos ver como a justiça de Davi foi colocada à prova. Logo em seguida, veremos como ele unificou uma nação que estava dividida. Depois, aquele momento crucial em que ele traz o coração espiritual de Israel, a arca, para a nova capital. E por fim, o clímax de tudo, a promessa divina que mudaria sua dinastia para sempre. A história começa bem no meio do caos, com a morte de Abner, que era o pilar militar da casa de Saul. O reino todo mergulha na incerteza. Como o texto nos mostra, o medo se espalha. É nesse vácuo de poder que a lealdade de cada um vai ser testada. Vamos então para a nossa primeira sessão. É aqui que o caráter de Davi como um rei justo é forjado. E não em batalhas, mas na sua resposta à traição e ao oportunismo político que surge. A trama se desenrola com uma frieza que chega a ser brutal. 2 capitães de Esbocete, Recabe e Baaná, o assassinam covardemente, enquanto ele descansava. Eles tinham a convicção de que, eliminando o último herdeiro de Saul, estariam fazendo um favor a Davi. E, claro, garantindo seu lugar no novo reino. E o que eles fazem? Levam a cabeça de Esbocete a Davi, esperando uma recompensa. A resposta de Davi, no entanto, é de uma indignação profunda, uma resposta de justiça. O ponto crucial é este: Davi se recusa a legitimar seu poder sobre o sangue de um inocente. Sua sentença é imediata, é severa, e com isso ele demonstra a todo Israel que seu reino não seria construído sobre maquinações e assassinatos. Vamos avançar agora para o segundo momento. Com o fim da linhagem de Saul, o cenário está pronto, finalmente, para a consolidação de Israel sobre um único rei, e é nesse momento que as tribos se voltam para Davi. Os números aqui são muito significativos. Davi começa a reinar aos 30 anos, que era a idade da plena maturidade, e seu reinado totaliza 40 anos, um número que na tradição bíblica simboliza um tempo completo, uma era de governo estabelecido. Nós vemos aqui a transição clara de um líder tribal para o rei de uma nação unificada. Com Jerusalém já estabelecida como capital, a dinastia de Davi começa a se solidificar de vez. Essa longa lista de filhos nascidos na nova capital era muito mais do que um registro familiar. Era uma declaração política. Significava a estabilidade, uma linha de sucessão segura e, claro, a bênção divina sobre o seu reinado. A unificação política, então, é seguida por um passo que era essencial: a unificação espiritual. Davi entendia que o coração do reino deveria ser a presença de Deus, e essa presença era simbolizada pela Arca da Aliança. Esse número nos dá a dimensão do evento. Davi não faz isso de forma privada, de jeito nenhum. Ele reúne 30.000 dos melhores homens de Israel. É uma mobilização nacional, um ato que envolve todo o povo na restauração da adoração centralizada em Deus. Mas o que era para ser uma grande celebração se transforma de repente em um momento de temor. Quando os bois tropeçam, Uzá, talvez num impulso até bem intencionado, toca na arca para segurá-la. Sua morte imediata é um lembrete solene da santidade de Deus. A presença divina é poderosa e não pode ser tratada de forma leviana. A morte de Uzá abala Davi profundamente. O medo dele é tanto que ele chega a se perguntar: como eu posso trazer a arca do Senhor para junto de mim? Ele percebe que a santidade de Deus é algo a ser temido e reverenciado, não apenas celebrado. E a procissão para. A segunda tentativa, no entanto, é marcada por um espírito completamente diferente. O que é fascinante aqui é justamente o contraste. O medo deu lugar a uma celebração alegre, mas reverente. Davi, despido de suas vestes reais e usando um simples colete sacerdotal de linho, dança com total abandono. Ele se humilha como um servo diante do verdadeiro rei de Israel, liderando o povo em adoração. Chegamos então ao clímax teológico destes capítulos. Davi, agora bem estabelecido em seu palácio, deseja honrar a Deus. Mas Deus o surpreende com uma promessa que vai ecoar por toda a história. O que temos aqui é uma inversão divina extraordinária.
Davi, com um coração grato, quer construir uma casa, um templo para Deus. Mas a resposta de Deus é surpreendente. Não é você que vai construir uma casa para mim. Sou eu quem vai construir uma casa para você. Ou seja, uma dinastia eterna. A iniciativa, a graça, parte inteiramente de Deus. Deus faz questão de lembrar a Davi de suas origens humildes. Ele não vinha da realeza, ele era um pastor. Sua ascensão ao trono não foi resultado de ambição ou de uma conquista própria, mas um ato soberano da escolha de Deus. Essa aliança não se baseia nos méritos de Davi, mas sim na fidelidade de Deus. Essa é uma produção da Primeira Igreja Batista de Guarulhos, um ponto de encontro entre Jesus e o pecador. E assim, a consolidação do reino de Davi não termina com um trono de pedra, mas com uma promessa eterna. A questão que fica para a nossa reflexão é: o que significa hoje ser herdeiro de uma aliança como essa? Como ela continua a moldar a fé e a história? Gostaríamos muito de saber a sua reflexão nos comentários. E se este estudo foi valioso, inscreva-se no canal para continuarmos a explorar essas narrativas juntos.